Bom dia, mulher, bom dia. Seja bem-vinda ao nosso dia 37, partilhando sua mensagem de vida. Tenho recebido alguns retornos de vocês e me alegro muito de que não estou sozinha nessa caminhada, de que vocês têm crescido também, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, com esse estudo. Nós vamos finalizar em alguns dias e aí nós voltamos para as nossas meditações mais curtinhas e logo nós vamos ter um outro estudo, já está em mente. Eu só vou pedir uns diazinhos aí de meditações mais curtas para a gente até processar tudo que está aprendendo, assimilar, mas nós vamos continuar juntas. Continue aqui comigo, convidando outras mulheres, chamando mais mulheres para crescermos juntas. Nós precisamos nos apoiar. Meninas, no dia 37, o verso base é 1 João 5,10 e diz assim: quem crê no Filho de Deus tem o testemunho de Deus nele. Deus, ele te deu uma mensagem de vida para compartilhar. A partir do momento em que tu te tornou cristã e que tu tem uma fé em Deus, tu te tornou também uma mensageira dele. Ele quer falar ao mundo, te usando a tua vida, as tuas palavras, os teus recursos, as tuas orações, os teus atos de serviço. Talvez tu sinta que não tem nada para compartilhar, mas isso, meninas, é apenas ação do diabo, tentando te manter em silêncio. Tu tens sim um testemunho, um tesouro, experiências que Deus deseja usar com o objetivo, com o propósito de trazer outras pessoas para a família de Deus, para a família da fé. E a gente precisa entender que o teu testemunho, as tuas lições de vida, as tuas paixões e as boas novas da salvação são os recursos que Deus nos deu para alcançar pessoas para Ele, para desenvolvermos aqui na Terra o nosso ministério. A tua mensagem de vida, ela inclui sim o teu testemunho. A história de como Cristo te transformou. Pedro, ele diz que nós somos escolhidos por Deus. E essa é a essência do nosso testemunho. Compartilhar experiências pessoais que tivemos com Deus. Se nós formos diante de um tribunal, meninas, ninguém espera que a gente saiba todo o caso, que a gente tenha uma sentença, que a gente tenha todas as explicações. Eles só querem a verdade, um testemunho verdadeiro. E é isso que nós somos. Nós somos testemunhas de Cristo. Jesus mesmo disse em Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas. Deus não quer advogados, meninas. Ele quer testemunhas. Muitas vezes nós temos falhado em desempenhar o nosso papel. Porque ao invés de testemunhas, nós tentamos ser advogadas de Cristo. Mas não é isso que Ele quer. Só tu pode dar o teu testemunho. Ninguém pode dar ele por ti, porque ele é pessoal, ele é mais eficiente que um sermão, ele tem credibilidade, porque ele é a tua história. É algo único. Se tu deixar de compartilhar o teu testemunho, ele perde completamente a importância, a relevância. Porque ele só é importante porque foi tu que viveu.
nós precisamos começar a relatar as nossas histórias pessoais para as pessoas. Elas gostam de ouvi-las, elas terão interesse e Deus quer usar as nossas histórias compartilhadas como uma ponte de relacionamento para que Jesus atravesse do nosso coração para o coração da outra pessoa. Paulo, ele usou muitas vezes testemunhos ao invés de citar as Escrituras. E a Bíblia diz que nós devemos estar sempre prontas para responder a qualquer pessoa que peça explicação da esperança que nós temos. Porém, devemos fazer isso com educação e com respeito. Como? Contando o nosso testemunho, sendo testemunhas de Cristo e não advogadas. É leve ser testemunha, é gostoso. Nós podemos dividir, meninas, o autor nos orienta a dividir o nosso testemunho em 4 partes. Como era a minha vida antes de conhecer Jesus? Como eu percebi que eu precisava de Jesus? E como eu comprometi a minha vida com Jesus? E a diferença que Jesus faz na minha vida. Anote isso. E tenha uma forma simples. É na simplicidade que Deus age. Uma forma simples de contar o teu testemunho. Outro ponto que o autor traz para nós nesse capítulo é que a nossa mensagem de vida inclui as lições de vida que nós aprendemos. As verdades que Deus nos ensina a partir das nossas experiências com Ele são importantes. São lições de discernimentos que nós aprendemos com Deus, envolvendo relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos da tua vida. Davi orou: ó Eterno, ensina-me lições de vida para que eu possa permanecer no teu caminho. Deus quer que nós aprendamos com as coisas que nos acontecem, mas que a gente aprenda também para ensinar outras pessoas. Embora seja sábio aprender com nossas experiências, é mais sábio aprender com as experiências dos outros. Meninas, não dá tempo de nós aprendermos tudo na vida com tentativa e erro. Nós precisamos aprender também com as lições de vida dos outros. E nós precisamos ensinar outros também com as nossas lições de vida. Escreva lições de vida que tu aprendeu. E se pergunte: o que Deus já me ensinou com o fracasso? O que Deus já me ensinou com a falta de dinheiro? O que Deus já me ensinou com a dor, com a tristeza, com a depressão? O que Deus já me ensinou durante uma grande expectativa? O que Deus já me ensinou durante a doença? Com a decepção? O que eu aprendi com a minha família, com a minha igreja, com os meus relacionamentos? Como eu posso dividir essas experiências com outras pessoas? A tua mensagem de vida, ela inclui também compartilhar a tua paixão pelas coisas de Deus. Meninas, o nosso Deus é um Deus apaixonado. Apaixonado. E Ele quer que a gente se apaixone também por algo que é importante para Ele. Se tu é um pouquinho próxima de Deus, Ele já te mostrou o que é isso. Ele já cresceu essa paixão no teu coração. Se tu ainda não sabe, pergunta para Ele que Ele vai te responder prontamente. Mas é dessa forma, com essa paixão, que Ele quer que tu seja porta-voz no mundo, porta-voz dEle. Uma paixão pode ser um tipo de problema, um propósito, um princípio, paixão por um grupo de pessoas. Qualquer que seja a tua paixão, tu vai falar a esse respeito.
Tu vai agir para ajudar pessoas com isso também. Deus, ele concede a algumas pessoas o ardor para defender uma causa. Deus usa pessoas apaixonadas para promover o reino. E ele nos concede, meninas, diferentes paixões para que tudo o que ele deseja e o que ele precisa se concretize nesse mundo. A tua mensagem de vida, minha querida, vai incluir também as boas novas. O que são as boas novas? As boas novas revelam o amor de Deus por nós, a salvação, a reconciliação de Cristo com o mundo através da salvação, do perdão dos pecados. E essa maravilhosa mensagem Deus nos deu para anunciar aos outros. Existem ótimos pregadores, existem ótimos livros, existem ótimos canais no YouTube, existem ótimas igrejas, mas Deus, Ele quer que tu seja testemunha dele. Ele quer te usar para alcançar outras pessoas. E eu acho isso tão precioso, tão precioso. Eu sei que tu acha também, porque é muito precioso, é muito importante que Deus olhe pra gente, meninas, e decida que deseja nos usar. Peça a Deus hoje que Ele encha o teu coração de amor pelas pessoas. Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos nós sejamos alcançados. Como que nós estamos servindo pessoas que não conhecem a Jesus? Nós estamos orando, nós estamos amando, nós estamos compartilhando. Nós precisamos buscar essas pessoas. O que tu está disposta a fazer hoje para fazer com que as pessoas que tu conhece possam ir para o céu? Convide elas para ir na igreja, participar do pequeno grupo, conte a tua história, dê um livro para elas, leve elas para uma refeição na tua casa, ore por elas diariamente, incessantemente, até que elas sejam salvas. Mulher, eu preciso te dizer algo hoje muito importante. O teu campo missionário é a tua vida. É tudo o que acontece na tua vida ao teu redor. É aí que Deus quer te usar. Então não perca as oportunidades. Aproveite. Será que alguém vai ir para o céu por tua causa? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Tu consegue imaginar comigo a alegria de chegar no céu, encontrar alguém que tu ama e descobrir, talvez lá, que foi tu que ajudou essa pessoa a chegar no céu? A salvação de uma única alma é mais importante do que qualquer conquista que tu possa ter nessa vida. Somente as pessoas vão viver para sempre. Deus, Ele te deu um propósito para que tu possa continuar exercendo outros propósitos na eternidade. Nós temos um tempo curto para compartilhar as boas novas, mas é esse tempo que Deus quer que a gente use com sabedoria e com missão. Amém? No final do capítulo 37, o autor deixa para nós refletirmos o seguinte tema: Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio. Deus, Ele quer te usar para dizer algo ao mundo.
Tenha certeza disso e reflita sobre isso. Para memorizar, ele deixa 1 Pedro 3, 15 e 16. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. E para meditar, ele deixa uma pergunta. Olhando para a minha história pessoal, com quem Deus gostaria que eu compartilhasse? Com quem? Quais são as tuas experiências? Com que tipo de pessoas Deus te conecta? Essa é a pergunta de hoje, que vai te ajudar a entender como praticar tudo que foi convidado aqui. Vamos orar juntas? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigada, Jesus, porque o teu amor nos alcança, porque a tua graça nos convida a nos aproximarmos de ti. Senhor, guia-nos em direção ao nosso propósito, em direção a pessoas que querem ouvir a nossa história de conversão, de experiências contigo. Pai, nos dá sabedoria, nos enche do Espírito Santo, para que a gente aproveite as oportunidades, para que a gente saiba o que falar, como falar. Pai, nos ajuda a enxergar na nossa vida o nosso ministério e a não desperdiçar nenhuma oportunidade. É isso que nós te clamamos hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Fica com Deus. Eu te espero aqui amanhã. E eu amo a tua vida. Tá bom? Tchau, tchau.